Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Quero agradecer a presença de todos. Como é bom ver a igreja presente, né? Por mais que com nossas limitações, mantendo nossos distanciamentos, mas é muito bom poder estar junto com todos. Hoje nós vamos celebrar e adorar o Senhor. Temos muito de gratidão para falar com Deus essa noite. Então, eu queria convidar você a ficar de pé, se for possível. Você que está na sua casa também, pelo nosso canal da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e tem feito maravilhas em nosso meio. Então, curve suas cabeças, vamos orar. Senhor bendito, nós te adoramos. Te engrandecemos pelas tuas maravilhas, ó Pai, e por tudo que tu és. Obrigado, ó Pai, por essa noite. É tão bom poder estar em tua casa, Pai, te louvar e engrandecer o teu nome. Mas mesmo não estando aqui, é muito bom poder te louvar em qualquer lugar que nós estejamos, ó Pai. Ser conosco nesse momento. Senhor, quebranta cada coração, ó Deus, que está ouvindo, que está, Senhor, nesse momento, dedicando esse momento a Ti em adoração e em louvor. Usa, Senhor, pessoas nessa noite para falar conosco e opera maravilhas entre nós, ó Deus. Derrama a Tua graça, Teu amor, Senhor, sobre nossos corações. Que possamos, Senhor, passar esse momento focado em Ti e sair regozijados pela Tua presença. Muito obrigado por tudo, ó Deus. E continue, Senhor, nos abençoando de forma maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus amados. Bom, rapidamente, quero lembrar aqui que nós temos o nosso celeiro do amor, né, e que você está convidado a ajudar novas pessoas, trazendo aqui alimentos, doações, né, materiais de higiene e tudo, para que a gente possa estar confeccionando cestas básicas e ajudando famílias que estão necessitando nesse momento tão difícil. Quero lembrar que sempre nosso culto, né, às 19 horas, nossa escola bíblica dominical, que acontece, né, online todas as 5 horas da tarde, no domingo. Então, quero deixar o nosso lembrete aqui. Tá? Eu quero convidar o irmão Dorival. A gente vai passar aqui para um momento muito especial. Podem se assentar, meus irmãos. Boa noite a todos. Neste nosso momento da família, nós temos hoje um momento muito especial. Porque hoje, na nossa denominação, nós batistas celebramos no dia de hoje o Dia do Pastor. E como igreja e na vida de cada um de nós devemos colocar o pastor e a família pastoral em nossas orações, diariamente. O vídeo que nós acabamos de assistir, com esta música muito bonita, traz uma ilustração bastante interessante, que podemos observar ali um pastor, na maioria do tempo, caminhando só. E muitas vezes esta é a realidade da caminhada do pastor. Um pastor que caminha só, porque ele tem que estar como no seu ministério, atendendo o seu chamado, disponível para atender o rebanho para o qual o Senhor o chamou para pastorear. E muitas vezes os pastores não têm quem cuide deles. Então, meus irmãos, quando tiverem oportunidade, deem uma ligação para o seu pastor, não somente nos momentos em que você precisa de socorro, que você precisa de auxílio, que precisa de uma palavra pastoral, mas como é que você está, pastor? Tudo bem? Gostaria de lhe desejar um bom dia, uma boa noite. São coisas, pequenos gestos que manifestam o nosso amor e o nosso carinho pelo nosso pastor. A ilustração que a Bíblia usa de o pastor como aquele que vai cuidar das ovelhas, ela é muito adequada, porque a ovelha
parece que é um bicho bonitinho, dócil, com, né, ali aquele bicho inofensivo, mas é muito difícil cuidar de ovelha. O bicho dá muito trabalho. E o Senhor, com muita sabedoria, escolheu homens preparados para esse ofício de cuidar de ovelhas. Né? Quando Jesus Cristo chama a Pedro, pedindo que ele, delegando-lhe a missão de pastorear o seu rebanho, pastoreie as minhas ovelhas, eu imagino que ele escolheu Pedro porque Pedro tinha algumas características que o pastor precisa ter. Né? Pedro, aquele homem impulsivo, audacioso, né? Impetuoso, às vezes rude, porque às vezes o pastor tem que tratar as questões com um pouco mais de dureza, para o bem do rebanho. Né? Mas ele tinha uma característica que é fundamental ao pastor. Senhor, tu és o Filho de Deus, Pedro declara naquele momento, naquela conversa íntima ali. Né? E dali em diante nós vemos Pedro tendo uma transformação de vida. No seu primeiro discurso, ele obtém 3.000 conversões ali no Pentecostes. E nós vemos Pedro dali por diante dando um testemunho de pastor, apacentando as ovelhas. E nós temos o privilégio de termos 3 pastores hoje a nos pastorear. Muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas têm uma realidade muito diferente. Hoje existem rebanhos sem pastores. E um rebanho sem pastor, ele está à mercê de lobos. Felizmente, nós estamos muito bem cuidados, muito bem pastoreados. Então, nesse dia, para expressar um pouco do carinho, nós vamos deixar uma lembrança para cada um dos pastores nessa noite, mas lembrando que os nossos pastores, felizmente nós gozamos de pastores, que cuidam de nós e dizem como Pedro disse àquele aleijado ali na porta do templo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho vos dou. Eu te dou a salvação, a regeneração e a restauração de sua vida. E eu sinto que esta é a atitude e a postura dos nossos pastores para conosco. Então, somos gratos e vamos aqui... irmã Priscila, por favor, traga essas 3 sacolas que estão aí atrás. Tá? Vamos deixar aqui uma pequena lembrança. Eu gostaria que o pastor Emerson, o pastor Wellington, estivesse aqui conosco, né? E fui incumbido também de comunicar aos irmãos, que os irmãos irão notar a ausência do pastor Benilton conosco nessa noite. Os irmãos sabem que o pastor foi acometido de um resfriado muito forte durante essa semana. Ele ficou um tanto preocupado, fez um exame porque ele estava com uma certa suspeita e ele testou positivo para a Covid. Então ele não estará conosco nas próximas 2 semanas, motivo de orarmos mais intensamente pelo nosso pastor, para ele estar bem. Sintomas leves, os sintomas de gripe são mais acentuados, mas ele vai estar afastado por uns 15 dias do convívio com a igreja. E que estejamos durante esse tempo orando incessantemente pela vida do pastor Benilton, pelo seu pronto restabelecimento, e que ele logo estará aqui conosco com fé em Deus e dando glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de passar aqui essa lembrancinha às mãos dos nossos pastores Emerson e o pastor Wellington, o pastor Emerson, e gostaria de chamar o seminarista Juliano, ou melhor, o teólogo Juliano, nosso teólogo, que já concluiu o seu curso, para que estivesse recebendo em nome do pastor Benilton, que também vai nos deixar uma palavra, já está conosco aqui, no modo online. Quer falar agora, pastor? Antes da oração? Será que ela está ouvindo? Tá?
Tem um delayzinho para chegar. Pastor Benilton, está com a palavra. Pode seguir. Então, vamos agradecer pela vida desses nossos pastores, né? E outros que já ainda... Amém, amém. Perfeitamente. Amém. Primeiramente, boa noite a todos, nessa oportunidade, como o irmão Dorival compartilhou. Infelizmente, hoje eu não pude estar com os irmãos de forma presencial, como eu gostaria, mas sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Essa semana tive gripado, em questão de segurança dos irmãos, da nossa família. Foi um privilégio que ele me concedido pastorear os irmãos nesse tempo, conduzir esse rebanho do Senhor. Aproveito a ocasião também para agradecer e louvar a Deus pela vida dos pastores auxiliares que estão comigo nessa jornada. Eu queria parabenizar o pastor Eric, ao pastor Emerson também, pela oportunidade que eles conseguem, o Senhor nos concede, Deus conosco, caminhando nessa jornada também. Então, para mim também é um motivo de grande alegria, um grande privilégio ter conosco nessa jornada, nessa condução do rebanho do Senhor. Então, parabéns pelo dia de vocês, tá bom? E nessa ocasião também nós não poderíamos deixar, como foi compartilhado, de aproveitar para parabenizar também os irmãos que são vocacionados, os nossos seminaristas, aqueles irmãos que têm entendido o chamado do Senhor, os que ainda estão aguardando o entendimento desse chamado, mas que já têm se capacitado para melhor servir o Senhor. Então, nessa ocasião também, eu queria que o pastor Emerson pudesse passar as mãos dos nossos seminaristas, do irmão Juliano, do irmão Dorival, uma pequena lembrança também, materializando o nosso amor, carinho que a igreja tem dos irmãos e reconhecimento de que os senhores também serviram ao Senhor nessa jornada tão preciosa. A palavra de Deus nos ensina que como igreja foi desculpado, uma excelente obra ao mesmo. Então, que todos nós possamos ter essa certeza, esse pleno conhecimento, que nós recebemos uma vocação árdua, uma vocação difícil, mas uma vocação mais sublime que nós podemos receber na terra, que é ensinar a palavra do Senhor, produzir o povo escolhido, chamado por Deus, para habitar juntamente por Ele. Então, fazemos isso com uma grande alegria, para mim é um grande prazer servir ao Senhor através da nossa querida igreja, nesse tempo pastoreando esse rebanho do Senhor na noite gloriada. Bom, meus queridos, então, Deus os abençoe. Vamos orar, irmão Dorival, nesse tempo. Conduzir um momento de oração. Obrigado, pastor Benilton. Curvemos nossas cabeças, oremos ao Senhor, agradecendo pela vida dos pastores da nossa igreja, pela vida dos vocacionados, mas também pela vida de todos aqueles pastores que estão hoje na liderança, e atenderam ao chamado do Senhor e estão conduzindo os rebanhos que o Senhor lhes conduziu. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia sobre a vida desses homens. Esteja fortalecendo-os, ó Deus, para esta jornada que traz tantas dificuldades, uma jornada tão árida, meu Deus, mas nós sabemos que o Senhor chamou e os capacitou e os tem preparado para os desafios e para os obstáculos que enfrentarão no dia a dia, ó Deus. Também, ó Deus, oramos pelas famílias pastorais, pelas esposas e filhos que são o suporte nessa jornada, nesse ministério, ó Deus, que tão digno, um chamado tão maravilhoso, ó Deus, e que estes homens não disseram não, aceitaram o seu chamado e seguem em frente, ó Deus, tendo que enfrentar muitas vezes as críticas injustas, ó Deus, e lidando com as situações as mais complicadas possíveis, assumindo as dores do rebanho e também se alegrando nos momentos de vitória, ó Deus. Senhor, agradecemos pela Igreja Batista Monte Moriá ser privilegiada nesse sentido, ó Deus, e que possamos, ó Deus, corresponder a todo o trabalho pastoral que é feito aqui neste rebanho, ó Deus.
o Senhor esteja com a vida de cada um deles. Pastor Benilton, pastor Wellington, pastor Emerson, o teólogo Juliano, Senhor, enfim, meu Pai, esteja conduzindo a vida de cada um deles. Oramos assim, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, muito obrigado. Não é meu, então eu tenho que pensar para ele. Para você? Quem? O Wellington? Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Recebo essa lembrança, pastor Wellington, pastor Emerson, irmão Juliano. Amém, querido. Espero que vocês gostem. Muito ótimo, pastor de família. A procura dele. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Irmão Juliano, irmão Dorival, isso aí é uma lembrança que certamente vai ser muito utilizada na igreja, viu? Teremos a oportunidade de estudar em nome de Jesus. Queridos, nessa ocasião, a tecnologia nos proporciona estarmos próximos, apesar da distância física. E nessa segunda parte do Momento da Família, nós teremos uma participação muito especial. Existe coisa que mais alegra o coração do pastor do que ver o filho nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, juntamente com a sua família. Isso é algo que realmente traz muita alegria aos nossos corações. Então, nessa noite, nós teremos o privilégio e a oportunidade de louvar a Deus, ao nosso Deus, pela vida de irmãos preciosos, de ovelhas queridas que fazem parte desse rebanho, do irmão Francisco Cunha e da irmã Maria das Candeias. Em especial, hoje é aniversário do irmão Francisco, e ele sentiu o desejo no seu coração de celebrar ao Senhor em gratidão por mais um ano de vida que Deus concede. Uma coisa que trouxe muita alegria no meu coração foi quando ele compartilhou meu caminho com a sua família, que o desejo que ele tinha era o presente que ele gostaria de receber, e o desejo que ele tinha para o aniversário desse ano, que toda a sua família pudesse estar reunida na casa do Senhor, que eles pudessem estar cultuando a Deus junto com ele. Eu fico feliz disso poder estar acontecendo, irmão Francisco. Estou triste por não poder estar presencialmente aí com os irmãos, mas estou feliz porque tenho visto que Deus tem trabalhado na vida do irmão, trabalhado na vida da sua família. Irmão Francisco e irmã também são uma bênção, uma família muito preciosa que nós temos o privilégio e a oportunidade de poder conduzir. E o irmão Francisco disse que nesse momento ele gostaria de compartilhar também uma palavra com a igreja. Então, apesar de estar aqui, irmão Francisco, em casa, acompanhando tudo que está acontecendo, eu gostaria de ouvir as palavras que o irmão preparou para compartilhar nesse momento. Boa noite. Pode ficar ao lado dele, viu, meu Deus? Quer me dar mais força, né, pastor? Marcelo, agora eu consegui ver. Eu estou conseguindo ver pelo YouTube aqui também.
É verdade, irmão Francisco. Aquele apoio moral é importante, hein? Eu estou ouvindo tudo aqui, viu? Tá bom. Tudo que o irmão está falando, eu estou no YouTube aqui, então, eu estou ouvindo, tá? Pode ficar à vontade. Não estou lhe vendo agora presencialmente, mas para mim é um prazer poder ouvir nessa ocasião também, compartilhando aquilo que Deus colocou no seu coração. Então posso ir? Boa noite, igreja. Boa noite, irmão, irmã. Eu não podia deixar de agradecer a Deus mais um ano de vida que Ele me concedeu. 57 anos. Eu achava que não chegava nem a 50 anos. Estou com 57, né? Passou aqui, acho que 3 pastores, foi 4. Quer dizer que todos eles nós fomos bem recebidos dentro da casa do Senhor, que é a igreja Monte Moriá, né? E agradecer os irmãos e as irmãs que toda a vida apoiaram nós, a mim e a minha família. A igreja Monte Moriá e os irmãos nunca deixaram de apoiar a minha família e nem a minha pessoa. Então, aquela família, aquele irmão que eu, às vezes, não agradei, chateei, eu estou aqui como homem para pedir perdão a qualquer um deles. Se dizer que eu magoei eles, eu estou aqui pronto para pedir perdão na frente de Deus e de todo mundo. Não tinha como eu não agradecer a Deus, porque eu perdi uns 5 colegas de serviço, uns 50 anos, 52 anos, e Deus me concedeu mais um ano de vida maravilhoso, que é 57 anos. Então, agradeço meus filhos, meus 3 filhos estão aqui, todos os 3 são bonitos, puxa a mãe, não é a mim, né? Agradecer também a família do Érico ali, tá entendendo? E agradecer a Elinice também, que mandou uma mensagem muito bonita para mim hoje de manhã, no celular da Candeia. Agradecer a ela, que Deus abençoe ela e a família dela. E agradecer, fulano, que você sabe o que eu estou falando. Você faz parte da minha família também. Eu sei que você é de Deus. Não vou citar o nome. E pastor Benito, o Senhor não muda o mundo, não muda as pessoas, mas o Senhor faz diferença na vida de uma pessoa e na vida de uma família. Se Deus lhe deu esse ministério até aqui, Ele vai dar até onde o Senhor quiser. Então, quando o Senhor perdeu uma ovelha, como o irmão falou aqui, dê mais um passo. E se um passo for pouco, dê mais outro. Traga ela para o seu curral. Por quê? Porque o Senhor dá água boa, dá comida boa e dá alimento bom. Agora, comida boa, pastor Benito, não é arroz e feijão, é o Espírito Santo que o Senhor prega na família e na pessoa. Está entendendo? Estou muito grato pela sua postura, com a minha vida e a vida da minha família. Que Deus lhe abençoe, pastor. E continue sendo. Não deixe, se uma ovelha do Senhor fugir, vá atrás. E se o Senhor não tiver quem vá atrás com o Senhor, pode me chamar que eu estou pronto para ir. Eu deixo aqui a minha, como se diz, a gratidão ao Senhor. E eu faço isso não pelo Senhor, é por Deus. Eu tenho que fazer por Deus, porque Ele já fez tanta coisa na minha vida, pastor Benito, que eu não fiz nada por Ele. Demais. Ele me deu tanta coisa, que eu não fiz nada ainda por Deus. Eu quero fazer, e tem que fazer, pastor. Muito obrigado, que eu desejo tudo de bom para o senhor e para a sua família. Muito obrigado, igreja. Então, eu não atingi algum irmão, porque o irmão se manifestou para pedir perdão, então agora é você e Deus. Muito obrigado. É pedir minha mulher para orar pelos irmãos também. Não precisa de microfone não, não. Então não precisa de microfone não, vocês me ouvem. Sim, pastor, pode falar. Mas eu vou orar. Soberano Deus e Pai, aqui estou, meu Deus, na Tua presença. O Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus. O quanto eu sou grato ao Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer na minha família.
o que o Senhor está fazendo, meu Deus. Não tem nem palavras, meu Pai, para te dizer muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu infinito amor, pela tua bondade, Pai, que o Senhor tem para com cada um de nós, Pai. Porque mediante, meu Deus, as lutas, as adversidades, ó Pai, que temos enfrentado, mas o Senhor nunca nos deixou. O Senhor nunca nos abandonou. Por isso, ó Pai, que estamos gratos ao Senhor, Pai, por mais um ano de vida, meu Deus, que o Senhor concedeu ao meu esposo. Muito obrigado, meu Deus, por esta vida. Muito obrigado, meu Deus, porque Ele está vivo, meu Deus, ao nosso lado. Muito obrigado, meu Deus, porque nós construímos uma família linda, maravilhosa, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelos nossos filhos, Pai, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, meu Deus, pelas minhas netas, minhas noras, Pai, que é a extensão da nossa família, nossas filhas, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Por tudo, meu Deus, que se eu for passar a noite, meu Deus, dizendo, meu Deus, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem feito, Pai, na minha vida, na vida do meu povo. Oh, Jesus, sou grato, meu Deus, por tudo, meu Pai. Pois continue, meu Deus, abençoando a nossa família, abençoando as famílias, abençoando, Pai, a família pastoral, meu Deus. Que o Senhor esteja, meu Deus, fortalecendo eles cada dia mais, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus, o Senhor conhece, ó Deus, a necessidade, a luta, meu Deus, que cada um tem enfrentado, ó Deus, mas até aqui o Senhor tem fortalecido eles. Pois continue, meu Deus, abençoando todos os pastores na face da terra. Que eles venham, meu Deus, ser usados grandemente, meu Deus, pelo teu poder, pelo teu amor. Que o Senhor, meu Deus, busca verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Pois abençoe, Pai, grandemente também a família deles, meu Deus. Esteja, meu Deus, com a família Batista Monte Moriá. Que nós possamos, meu Deus, ser luz, meu Pai. Por onde nós passarmos, por onde nós formos, ó Deus. Que nós possamos ser testemunha viva, meu Deus, da Tua palavra. Esteja, meu Deus, nos usando. Esteja, Pai, conosco, ó Pai, nos abençoando cada dia mais, meu Deus. Assim, ó Pai, nós te agradecemos, meu Deus, não só por este dia, mas sim todos os dias que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. Apesar, meu Deus, dessas pestes perniciosas que estão no meio do mundo, ó Deus, o Senhor nos dá o privilégio, meu Deus, de estarmos aqui na Tua presença hoje. Assim eu peço, meu Deus, que o Senhor, Pai, repreenda todo espírito maligno de tentação, meu Deus. Espírito de doença, espírito causador de doença, Pai, na vida do pastor Benilton. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, grandemente a vida dele, a saúde dele, restaurando a saúde dele. E muito em breve, Pai, ele esteja aqui, meu Pai, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Esteja, meu Deus, conosco, esteja abençoando o culto desta noite, falando aos nossos corações, não aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir, mas não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que nós ouvimos, ó Pai, saímos daqui cheios, saciados do Teu poder e do Teu amor. Esteja, meu Deus, conosco, falando aos nossos corações, não só hoje, mas sim todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Queridos irmãos, eu queria aproveitar essa ocasião do Francisco, para parabenizá-lo, dizer que está gravado aqui suas palavras, viu? Vou contar com o irmão para nós buscarmos as ovelhas perdidas aí da casa de Deus. Então, muito obrigado, muito queridos irmãos, pelas palavras. Louvo a Deus pela vida de vocês. Os irmãos são muito preciosos, vocês sabem do carinho que eu tenho com vocês, que a minha família tem com vocês, irmão Francisco e irmã também, têm sido como pais, para mim e para a Ana Paula, desde que nós chegamos no Recife aqui, temos sentido o amor e o cuidado de Deus para com a nossa família, através da vida deles, em cada gesto, cada palavra, e muitas vezes tem nos dado o privilégio, a oportunidade de nos ajudar também com a
Beatriz, como temos trabalhado nesse tempo. E para nós é um motivo de grande alegria. Nós amamos muito vocês, né? Sabem que vocês são muito especiais. Fiquei muito feliz, irmão Francisco, estou muito orgulhoso. E o irmão já está preparado para pregar. Daqui a vez vamos trabalhar com o irmão, levar uma palavra para ele, uma apóstolo, né? Mas que bênção, irmão. Fiquei muito feliz. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar cultuando ao nosso Deus, celebrando ao Senhor, uma alegria. Eu vou cantar parabéns para o irmão Francisco agora, tá, irmão Francisco, primeiro do culto, porque lá no final do culto, irmãos, nós vamos subir e cantar o parabéns lá em cima, né? Eu não vou estar presente aí, mas se fizer outra gente chamar, eu participo, tá? Lá em cima, os irmãos vão cantar o parabéns para o irmão Francisco, depois vocês vão descer, tá? E eles vão servir, a nossa igreja vai servir um pequeno lanche, né, em gratidão a Deus pela vida do irmão, que é algo que Deus colocou no coração do irmão Francisco, generosamente, ele está fazendo isso com alegria no seu coração, então nós vamos aproveitar esse tempo também, celebrando o nosso Deus. Tá bom, irmão Francisco, irmão também faz aniversário dia 15, né, daqui a 2 dias, na terça-feira. Nós já vamos agradecer a Deus, louvando também por essa família tão preciosa. Aproveito para externar também, mandar um abraço, né, a todos os filhos que devem estar acompanhando o nosso curso também, e nessa noite, né, devem estar participando juntamente com suas esposas, né, o Marcos Paulo, Rafael, Mateus, juntamente com as suas esposas, né, o Geno também, o Marcos Paulo que eu conheci essa semana, muito finíssimo demais, família abençoada. É um prazer poder receber vocês aí na igreja, tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E não poderia também deixar de agradecer ao nosso Ministério de Comunicação. Sem ele, isso aqui não estaria acontecendo, na verdade. Eu não teria a oportunidade de poder participar dessa celebração, ainda que de forma remota, né, de forma online, mas poder também agradecer a Deus e louvar a Deus também com os irmãos aqui em casa. Tá bom? Muito obrigado aos irmãos do Ministério de Comunicação pela dedicação, pelo empenho, pela vida que vocês têm dedicado, vocês têm sido bênçãos demais na vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e vamos continuar celebrando ao nosso Deus, cultuando ao Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Receba também um abraço de toda a igreja por esse mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando grandiosamente. Nesse momento, quero convidar vocês a gente fazer uma leitura bíblica, enquanto o Ministério de Louvor já começa a se preparar para adorarmos juntos com louvores ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12. Convido vocês a fazer uma leitura responsiva. E aí eu vou chamar os pastores aqui para... Não precisa vir, né? Podem ficar onde estão. Mas vou ler aqui o versículo 12. A congregação toda a igreja lê o versículo 13. E os pastores leram o versículo 14. Então, 2 vozes aí para ter presença. E aí todos lemos o versículo 16. E começa assim, o versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Toda a igreja? Pastores? Isso, versículo 15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E agora todos juntos, versículo 16. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que ouvem. Amém? Então nós vamos agora louvar e engrandecer ao Senhor. Primeiramente, um momento de dedicação ao Senhor, que vai ter a oportunidade de trazer seus dízimos, suas ofertas. E eu vou estar passando aqui para o Ministério de Louvor. Sua graça e pelo poder do Espírito.
estarmos aqui, Deus, como igrejas reunidos, Pai, para te louvar, te bendizer. Nós te agradecemos pelo dízimos e as ofertas, Senhor Deus, que a gente possa, Pai, como igreja, conduzir, Senhor Deus, esse recurso, Pai, da melhor forma, Pai, para somente, Deus, edificar a nossa igreja, a casa do Senhor. Nós te agradecemos pelo seu amor, Deus, pela tua bondade e misericórdia pelas nossas vidas. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro dura só um instante. A alegria vem logo ao amanhecer. Logo, logo, nosso pastor estará aqui também. Estaremos nos alegrando com a sua presença.
refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, 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 tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom. Declaro isso para Deus. Tu és bom, bom, oh. Vamos continuar em oração, em adoração ao Senhor. Vou ler um versículo para os irmãos, que se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo 22, que diz: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Eu quero trazer um breve testemunho de uma coisa que aconteceu comigo durante essa semana, que para alguns pode parecer besteira, mas eu não poderia deixar de compartilhar. Eu sou amante dos animais, gosto muito de animais, e a gente recentemente resgatou uma cachorrinha, né? E aí ela abriu a porta, ela sumiu, ela fugiu. E nisso, ela passou uma semana fora de casa. E eu estava uma semana um pouco conturbada, com a cabeça cheia. E então eu lembrei dela na última quinta-feira, né? Já fazia uma semana. E aí eu comentei com o Samuca, que o Samuca é meu filho, né? Que para os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui nos visitando, eu tenho um filhinho, o Samuel, e ele tem 4 anos. E eu comentei com ele isso, né? Falei, nossa, Samuca, como é que será que tá a Pri? E o nome da cachorra é o meu, né? Que ele deu o meu nome pra ela. E aí, ele falou pra mim, mamãe, vamos orar. Eu falei, uma ótima ideia. E ele orou. E eu não tenho dúvida que ele orou do fundo do coração, crendo que o Senhor podia fazer aquilo que ele estava pedindo, né? Essa coisa assim, esse ato simples. Então, ele orou e disse, Papai do céu, obrigada pelo nosso dia, nos ajude a achar a Pri. E ela simplesmente apareceu na frente do nosso carro. Então, e eu já tinha procurado ela por várias vezes na cidade, né? E assim, isso é resposta de oração, porque Deus nos diz que se a gente crer no nosso coração, a gente vai receber. E a criança, ela não tem essa... Eles têm uma fé muito profunda e a gente tem muito que aprender com as crianças. Então, eu quero trazer para os irmãos nessa noite que se você tem algum problema, esteja passando por alguma situação difícil, crê no seu coração, de todo o seu coração, que o Senhor pode todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele é Pai, Ele quer nos amar, Ele quer nos dar todo o amor, tudo que é bom para nós. Então creia no seu coração, elimine a incredulidade do seu coração. Muitas vezes é muito difícil, mas peça a ajuda do Senhor, que Ele vai nos ajudar. E eu peço que os irmãos estejam conosco nessa música agora. Ore, feche seus olhos, direcione a sua concentração por inteira ao Senhor. Esqueça o que você tem para fazer amanhã, quem está do seu lado, quem está cantando, se canta bem, se não canta. Esqueça tudo. Se entregue ao Senhor, abra seu coração e peça para que Ele enche o seu coração do seu poder, do seu amor. Sinta o Senhor Jesus invadindo todo o seu ser. Enche o meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, Te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de Ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de Ti, pois sem Ti
meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, em ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Cresça em mim, me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor Deus. E para isso estamos aqui na tua casa, nesse ajuntamento, para glorificarmos o teu santo nome. Continua falando aos nossos corações e agora, Senhor Deus, fala através da tua palavra falada, Pai. Nós estamos preparados para ouvir a ti, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos? Boa noite, amada igreja. Para aqueles que estão aqui presencialmente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para você também que nos acompanha do seu lar, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele irá ministrar as nossas vidas neste lugar, amém? Desde já eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Nós estamos hoje comemorando um dia bastante especial e com certeza esse dia nos remete ao Supremo Pastor, Cristo Jesus.
Ele é o pastor de nossas vidas. Ele é aquele que cuida, que sustenta com a sua destra fiel o seu povo. Aquele que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aquele que tem cuidado de nós em tudo. Então vamos meditar nessa palavra. Verso 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Até aqui. Espírito de Deus, Deus soberano e todo-poderoso, esta é a tua palavra e este é o teu povo. O Senhor Deus sabe exatamente o que cada um que aqui está precisa e necessita. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece, ó Deus, o nosso dia a dia. Por isso, ó Deus, venha sobre nós. Ministra em nós, ó Deus, o teu querer, a tua vontade. Deus, a minha voz pode chegar até os ouvidos, mas só o Senhor pode conduzir, ó Pai, aos corações. Por isso nós clamamos ao Senhor. O Senhor é o Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus, nós estamos aqui para te adorar. Por isso ministra as nossas vidas o teu querer, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Nesse dia tão especial, nós iniciamos uma caminhada de fé. Acredito que cada um que aqui está tem uma história para compartilhar com o Senhor dos seus cuidados durante a sua vida. De alguma forma, Jesus Cristo tem se mostrado o supremo pastor, aquele que cuida, aquele que sustenta, aquele que tem suprido as necessidades do seu povo. Eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você teve uma experiência com Cristo Jesus, do seu cuidado e do seu grande amor. Quer seja expresso pelo cuidado entre irmãos ou em alguma situação. Esse é o Deus que nos resgatou. E o tema dessa pregação é o supremo pastor e o seu amor. Eu quero trazer justamente essa verdade, a forma com que Jesus, a forma com que Cristo lida com as suas ovelhas no tocante ao cuidado, no tocante ao amor, em nossa caminhada de fé. Independentemente do seu estado, da sua condição, a despeito das suas dores ou fraquezas, o Supremo Pastor, ele tem se revelado a cada um de nós. E dessa forma, nós observamos a vida do apóstolo Pedro.
Eu tenho certeza que a vida do apóstolo Pedro, ela fala um pouco com cada um de nós. Um homem com muitas dificuldades, um homem com muitas necessidades, um homem que em determinado momento não conseguiu alcançar um padrão, um homem cheio de fraquezas e necessidades. Como isso fala comigo e contigo? Porque afinal de contas somos assim. Nós somos assim, nós somos necessitados, pecadores, frágeis. Nós precisamos de um pastor. E diante desse contexto, quando Pedro achou que tudo estava perdido, Jesus Cristo se apresenta a ele. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo, ele quer se apresentar a você nessa noite. Eu não sei como é que você está, como é que você chegou aqui, de repente, sem nenhum tipo de esperança, sem cuidado algum e se sentindo sozinho, por conta das provações inerentes à caminhada da fé, ou até mesmo inerente ao seu erro, aos seus comportamentos inadequados. Eu quero te dizer, não importa. O que importa aqui é o grande amor de Deus. E eu quero te desafiar nessa noite a olhar para o grande amor de Deus, a fitar os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá esperança, aquele que nos levanta, aquele que tem a solução para tudo. O verso 15, ele começa assim: perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Essa referência aqui, Simão, filho de João, é o mesmo nome que Jesus emprega no início da declaração solene, em resposta à confissão de Pedro. O que isso significa? Naquela passagem ali, em Mateus, quando Jesus é indagado: o que dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus está usando a mesma expressão aqui nesse caso, onde ele responde a Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai Celestial. O que isso significa? Jesus Cristo está se remetendo à mesma ocasião que Pedro havia dado uma resposta positiva a respeito de Cristo Jesus. Jesus Cristo começa esse encontro com Pedro remetendo a ele aquilo que Deus havia entregado a ele. Nós olhamos para esse texto e às vezes fica muito marcado o fato de Jesus perguntar 3 vezes, remetendo ao fato de Pedro ter negado Cristo 3 vezes. Mas só que Cristo, ele começa com essa indagação, trazendo essa realidade. É como se ele estivesse lembrando a Pedro a revelação que o próprio Deus havia dado a ele. É como se Jesus estivesse trazendo Pedro naquela condição pecaminosa, naquela condição frágil, trazendo a realidade de uma espiritualidade realizada em Deus. E é assim comigo e com você, na caminhada da fé, em nossas mazelas, em nossos pecados. Às vezes estamos tão entristecidos, pois afinal de contas temos o Espírito Santo. E o Supremo Pastor se apresenta a nós, nos remetendo a uma imagem apropriada de filhos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Para que possamos viver uma vida cuidada debaixo do senhorio do Supremo Pastor, é necessário termos um entendimento do que Deus representa para nós e daquilo que Ele já fez em nossa vida. Talvez Pedro havia esquecido essa revelação que o próprio Pai havia dado a ele. E Jesus Cristo, Ele traz essa realidade nesse texto.
De repente o diabo ele roubou a sua identidade como filho, como ovelha de Jesus. Mas Jesus ele traz essa verdade para mim e para você nessa noite. Você é filho. E a identidade que Deus tem para você, a paternidade que você tem em Deus, o mal não pode roubar. Porque Ele é o supremo pastor, a sua vida está nas mãos dEle. Em João, capítulo 10, a partir do verso 27, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. O que isso significa? Que a sua vida está nas mãos do Senhor, está nas mãos do Supremo Pastor. Graças a Deus a sua vida não está na minha mão, na mão do pastor Emerson, na mão do pastor Benilton, mas está acima de tudo, sobremaneira, nas mãos do Senhor, do soberano Deus. Certamente existe uma responsabilidade, nós daremos conta de cada vida. A Bíblia diz isso, que nós iremos prestar contas diante do Senhor. Existe uma responsabilidade. Mas você, acima de tudo, é ovelha daquele que cria, sustenta e governa todas as coisas. Então esse é o primeiro ponto do capítulo 15. Eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia, porque ele segue assim ainda no capítulo 15. Diz assim: perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa pergunta ela pode ser interpretada de várias maneiras. De repente Jesus está perguntando aqui: você me ama mais do que você ama esses homens? Ou você me ama mais do que esses homens me amam? Ou você me ama mais do que essa função que você exerce, esse tipo de vida que você leva? E o interessante é que Jesus ele começa essa restauração na vida de Pedro, trazendo a verdade que a essência do serviço ou da vocação é o amor de Deus. Jesus poderia ter falado logo de cara: Pedro, cuida das minhas ovelhas ou cuida dos meus cordeiros. Mas ele começa perguntando a respeito do amor de Pedro. Mas vale ressaltar aqui que o grande fato é o amor de Jesus Cristo, de forma tão abundante na vida de Pedro, mais do que o amor de Pedro para com Deus, é o amor de Deus. O Senhor conhece o coração de Pedro. O Senhor sabe exatamente o que ele estava pensando ou passando naquele momento. O Senhor sabia. E o Senhor sabe do meu e do seu coração. Mas a grande questão, de primeira, não é o seu amor, mas é o amor de Deus. Jesus traz essa realidade: você me ama? Você me ama mais do que a estes homens? Se você pudesse olhar para a sua vida nesse momento a respeito do seu amor para com o Senhor, o que você poderia dizer? Nós sabemos que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor, o teu Deus. Que toda a lei se resume em amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. A essência do serviço, da vocação, é o amor de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não podemos fazer nada no tocante ao cuidado com a ovelha se não formos movidos em amor.
Se na casa do Senhor, a respeito de qualquer trabalho que vocês exercem, vocês precisam estar sendo movidos por amor, quanto mais um pastor. E Jesus Cristo, nesse caso aqui, ele se moveu do mais intenso e profundo amor. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus Cristo, ele se move para com a sua vida com o mais imenso e profundo amor. A questão aqui que Jesus está levantando não é simplesmente o amor de Pedro, ou se ele ama mais ou menos, ou se ele ama mais outras coisas, outras funções do que o Senhor. A grande questão aqui é Deus revelando o seu amor, restaurando a Pedro, restaurando a vida de Pedro. E essa é a função do Supremo Pastor. Certamente, em nossa vocação, somos traídos, muitas vezes afrontados. Eu tenho certeza que você, na sua caminhada de fé também, se o amor não nos move, certamente não completaremos a caminhada e não seremos bem-sucedidos. A essência é o amor. A devoção, ela precede o serviço. A verdadeira fé, a fé salvadora, irá resultar em obras de amor. E é exatamente isso que Jesus está trazendo nesse texto. O amor de Jesus, ele é sem medida. De repente você, em sua condição pecadora, você até reconhece os seus pecados. Você consegue mentalizar bem ali Romanos capítulo 3 a respeito da natureza e do pecado do homem. Você tem um entendimento de que é necessário reconhecer a sua condição espiritual, carnal e pecaminosa. Mas certamente não será isso que irá te restaurar, não será isso que irá te fazer se voltar para Deus. Nesse caso aqui de Pedro, não era a consciência do pecado que Jesus estava trazendo somente. Isso é importante? É importante. Mas o que transforma as nossas vidas, o que transforma a sua vida, o que transforma a minha vida é a consciência do grande amor de Deus e de sua bondade. Como diz ali no Salmo 106, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Conforme diz ali no Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A partir do momento que você tem um vislumbre desse amor de Deus, da verdade, da intensidade, da profundidade desse amor, é impossível você permanecer o mesmo. Nós temos de orar e clamar ao Senhor. Deus nos revela a profundidade do seu amor. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui nesse texto com Pedro. Não é a questão do seu trabalho, não é a questão dos seus dons ou dos talentos, não é aquilo que você faz na casa de Deus, não é a consciência apenas do seu pecado, das suas limitações, mas é a visão do excelso amor de Deus em Cristo Jesus. Então fite os seus olhos em Cristo Jesus, o Supremo Pastor. Coloque a sua vida diante de Deus. Olhe para aquele que tem a solução, aquele que te amou de tal maneira que não poupou nem mesmo o seu filho. A justiça de Deus sobre o pecado, a consequência é a morte. E Cristo Jesus, ele se torna a justiça de Deus por amor à minha vida e à sua vida. Esse é o seu pastor. Esse é aquele que te chamou, esse é aquele que te elegeu. Pedro, até então ele achava que a vida de devoção dele estava baseada na força do seu braço. E Jesus Cristo se revela nesse momento em amor, trazendo essa realidade em sua vida. Ainda no verso 15, ele disse assim: apacenta os meus cordeiros.
Os meus cordeiros aqui, ou as minhas ovelhas, são expressões que correspondem à minha igreja. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo, a reunião dos santos de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as nações. Nós somos ovelhas de Jesus. Essa expressão que Jesus está usando é trazendo a realidade a quem pertencemos. Quem é seu dono? O interessante é que ele não diz assim, apacenta as suas ovelhas, Pedro. Ele diz, apacenta os meus cordeiros. Por isso que eu falei no início, antes mesmo de sermos pastores aqui, vocês pertencem a Cristo Jesus. Lá na epístola de Tiago, Tiago começa dizendo assim, Tiago, servo do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago ali é o irmão de Jesus, ele se apresenta como servo. A palavra servo é doulos, que é escravo. A partir do momento que somos ovelhas de Jesus, a partir do momento que temos um dono, que pertencemos ao nosso Senhor, nós nos tornamos escravos, ovelhas dele. E é em amor. O desejo do Senhor para com as nossas vidas, logicamente, é que observemos os seus estatutos e o padrão bíblico, moral. Mas tem de ser por amor. Porque foi por amor e com amor que ele nos comprou. O amor de Jesus restaurando Pedro para o serviço apostólico. O amor de Jesus para com as suas ovelhas. Vocês conseguem entender aqui que o amor de Jesus está restaurando ao mesmo tempo a vocação de Pedro? Chegar até aqui como pastor não foi fácil. Foi um preparo de quase 20 anos de caminhada. E Deus, ele nos ensina que a nossa vocação, ela deve ser dirigida por amor. Que a nossa salvação é fruto do seu amor. E esse texto deixa bem claro que o amor de Jesus em relação à vida de Pedro, em relação ao chamado de Pedro, em relação aqui às ovelhas que pertencem a ele. Você não se sente privilegiado por pertencer? De repente você ficaria muito feliz se você tivesse um pai muito rico. De repente você ficaria muito feliz se você tivesse numa família que tivesse muitas posses. Se você pertencesse a um marido com muitas propriedades. Mas a verdade do Evangelho é que a nossa felicidade está em pertencer ao Supremo Pastor, aquele que nos ama, aquele que nos resgata, aquele que nos chama de filhos. Nós temos o privilégio que o mundo não pode oferecer, que é pertencer ao dono de tudo. Cristo Jesus se revela como aquele que restaura a vocação de Pedro, como aquele que cuida das suas ovelhas, como aquele que flui em amor. Em João, capítulo 10, versículo 11, diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, isso é amor. Você consegue sentir o amor de Jesus Cristo para com a sua vida? Ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. No verso 16, acompanhe comigo na sua Bíblia, ele diz assim, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Alguns eruditos e intérpretes, eles começam a trazer uma ideia de que o apóstolo João está usando o verbo no grego diferente
nessas 3 perguntas. É como se Jesus estivesse perguntando assim: Pedro, ágape, e Pedro respondesse, filos. Na segunda vez, é como se ele estivesse perguntando, Pedro, ágape, e Pedro, filos. E na terceira vez, é como se ele estivesse perguntando, Pedro, filos, e Pedro, filos. Nós sabemos que ágape é o amor puro. É um amor que traz essa ideia de devoção, de entrega, de morte, se for o caso. Um amor verdadeiro. Filos é um amor entre irmãos, um amor mais superficial. E alguns intérpretes vão dizer que o apóstolo João, ele está usando isso aqui de forma intencional, para dizer que Pedro tinha um amor superficial. De certa forma, eu não concordo muito, porque o apóstolo João, no decorrer do seu evangelho, ele vai usar em determinados textos, da mesma forma, ele vai usar o verbo filos, o ágape. Então eu entendo aqui que a grande questão não é a questão do amor de Pedro. Que não é o fato de Pedro amar o Senhor de forma superficial, de forma filos. Nós encontraremos esse trocadilho que o apóstolo João faz em todo o evangelho. Ele vai trocando. Mas a grande questão aqui, o foco aqui, está na figura de um Deus, de um Senhor, de um pastor, que independentemente da condição ou do estado espiritual, vai atrás da sua ovelha. E isso é algo que muda tudo no nosso entendimento. Nós não estamos falando de uma religião que é de baixo para cima. E se você parar para pensar, o cristianismo é a única religião que é de cima para baixo. É o Deus que deixa tudo em busca do pecador. E exatamente essa ideia que João está trazendo aqui. O Deus que deixa tudo para buscar os seus filhos e restaurá-los, porque Ele é o supremo pastor. O foco aqui está no amor de Deus e não no amor de João. E essa questão, ela é muito sensível. Nós até falamos assim, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Senhor, eu quero entregar minha vida por amor aos perdidos. Eu quero te amar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E às vezes o nosso sentimento e o nosso pedido em relação a isso é somente para mostrar para Deus que nós o amamos. Como se fosse algo superficial. Como se fosse algo para anestesiar nossa mente. Para dizer para nós mesmos, olha como eu amo a Deus. Graças ao Senhor Jesus, que o amor dele não se baseia no nosso amor por ele. E isso é graça, é bondade e misericórdia. O Senhor Jesus nos convida nessa noite a colocarmos os nossos olhos fitos em seu grande amor. Independentemente do seu estado, você colocar os seus olhos na bondade e na misericórdia de Deus. Se colocar diante de Deus como um pobre miserável que carece do seu amor e da sua misericórdia. A nossa relação com o Senhor, com o Supremo Pastor, deve ser essa. Até que ponto vai o seu entendimento a respeito do amor de Deus? No verso 17, ele pergunta pela terceira vez:
Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por haver ter dito pela terceira vez, tu me amas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 13. No verso 36. João, capítulo 13, verso 36. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vas? Respondeu Jesus: para onde eu vou? Não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Então Jesus aqui, ele já sabe o destino final de Pedro. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: dará a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vocês conseguem perceber que aqui no verso 17, quando Jesus ele pergunta para Pedro, pela terceira vez, é como se Jesus estivesse se remetendo ao fato de Pedro ter o negado 3 vezes? Existe uma ligação dos dois textos. Esse texto, ele não é um texto solto. E no verso 17, nós observamos que quando Jesus ele traz essa realidade a respeito de Pedro, se remetendo lá ao capítulo 13, onde Jesus avisa que ele irá negar 3 vezes. Você consegue perceber ali no capítulo 13 a petulância de Pedro e a segurança que ele diz: eu não irei te negar. Eu vou morrer pelo Senhor. Você consegue observar que Pedro, nesse momento, é uma fé baseada na força do seu braço? É como se Pedro conhecesse o futuro, é como se Pedro conhecesse o amanhã e dissesse assim: Senhor, eu vou morrer pelo Senhor, eu vou entregar a minha vida por Ti. De repente você está aqui nessa noite e você diz assim: não, eu amo o Senhor. Eu sou servo do Senhor, como Tiago ali na sua epístola diz, servo do Senhor, escravo do Senhor. Você chegou aqui tão cheio de si mesmo e de uma fé tão estável. Mas quem conhece o seu coração e a sua mente é o Supremo Pastor. É aquele que sonda os corações, é aquele que nos conhece no mais íntimo, é aquele que, se nós estivermos no mais profundo abismo, ali Ele está. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. É um dos seus atributos. E Deus, Ele conhecia aqui, no capítulo 13, o coração de Pedro. E quando Jesus, Ele pergunta pela terceira vez, olha a resposta de Pedro. No verso 17. Olha o que Pedro responde, olha a forma com que ele responde. Não é mais aquele Pedro cheio de si, que diz: eu vou dar minha vida pelo Senhor. Ele diz assim, respondeu: Senhor, Tu sabes todas as coisas. É como se ele estivesse reconhecendo o conhecimento de Deus. A percepção de Pedro nesse momento é outra. É como se ele jogasse a bola para Deus e dissesse assim, e falasse assim: o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as minhas falhas. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor conhece os meus pecados. O Senhor conhece quão frágil sou. O Senhor sabe que eu neguei. O Senhor já sabia que eu iria te negar. O Senhor já sabia que eu iria tropeçar. O Senhor já conhecia o amanhã.
O Senhor sabe de todas as coisas. É Pedro reconhecendo o Supremo Pastor na vida dele e o seu grande amor. Você tem a ideia do Deus que você serve? Do Senhor que você pertence? Do pastor que entregou a sua vida por amor de ti? Ele é aquele que conhece você no mais íntimo. É por isso que a sua fé ela não deve estar baseada na figura de homens ou em você mesmo, mas sim na figura do Supremo Pastor. E é exatamente isso aqui que Pedro faz. E Pedro, ele entende. Tanto é que Jesus, agora no verso 18, ele vai revelar o futuro de Pedro. Ele diz assim, ó, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fostes velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Alguns eruditos dizem que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se viu digno de ser crucificado como seu Senhor. Jesus aqui já está trazendo uma revelação do futuro de Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que o grande amor dele, que a soberania dele, que o cuidado dele como pastor, já sabia da sua queda. Mas que o grande amor de Deus e o conhecimento que há nele, já sabia também o futuro de um Pedro restaurado, que se submete à vontade de Deus. De repente você chegou aqui nessa noite com uma fé altamente enganada, cheio de si mesmo, ou até mesmo confiando a sua fé em homens, ou até mesmo confiando a sua fé em você mesmo. E você não se deu o direito ainda de meditar sobre a grandiosidade desse Supremo Pastor, daquele que cuida de você nos mínimos detalhes, daquele que retirou a sua alma do inferno e te deu vida, daquele que te deu a maior preciosidade que é a salvação eterna, daquele que largou tudo em amor para te amar e ser o seu Supremo Pastor. Pedro, ele é restaurado a uma vida verdadeira, não mais uma vida baseada em si mesmo. E eu queria te levar a pensar nesta noite, qual a sua visão a respeito do Supremo Pastor e a respeito do amor de Deus? Você tem contemplado o amor de Deus todos os dias da sua vida? Qual o significado da cruz e do amor de Jesus para você? Eu queria, nesse momento, convidar um rapaz para tocar aqui. E queria que você levasse os seus pensamentos ao Supremo Pastor, aquele que tem o poder de todas as coisas. Feche os seus olhos e abra o seu coração para o Senhor. Pai, o Senhor conhece a tua igreja. O Senhor sabe exatamente aqueles que estão aqui, ó Deus, que ainda não reconhecem e não têm, ó Deus, o entendimento do seu grande amor. De certa forma, ó Pai, quem pode ter em plenitude? Mas o Senhor se revela a nós como filhos. Pai, venha sobre cada um de nós com a sua paternidade, ó Deus, trazendo a consciência que pertencemos a Ti, que somos família de Deus, que temos o Supremo Pastor para nos socorrer em nossas angústias.
Deus, visita a vida daquele que está prostrado, daquele que está caído, daquele que precisa do toque do Supremo Pastor, daquele que precisa de um encontro com o seu amor, pois o seu amor nos restaura, o seu amor nos coloca de pé. É a sua soberana graça, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Por isso, ó Deus, tira de nós este olhar, ó Pai, humano, voltado, ó Deus, para nós mesmos. E que possamos, ó Deus, enxergar o seu grande amor, ao ponto, ó Deus, que possamos te amar acima de todas as coisas. Não, ó Deus, porque amamos, mas porque o Senhor nos amou primeiro. Venha, ó Pai, sobre a tua igreja, sobre cada um que aqui está, Senhor. Aquela ovelha que está caída, aquela ovelha que está prostrada, desanimada, aqueles que não têm esperança mais, ó Deus, de uma vida, ó Deus. Venha sobre o seu povo, Senhor. O Senhor é o nosso supremo pastor. Nós precisamos, nós invocamos ao Senhor. Deus nos restaura, Deus nos levanta, Deus nos transforma, pois necessitamos e precisamos de Ti. Ouça, ó Pai, a voz do nosso clamor. Traga, ó Deus, o verdadeiro arrependimento às nossas vidas. Que possamos se submeter ao Seu senhorio, sabendo, ó Deus, que a nossa vida, ela pertence inteiramente ao Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai, mais do que tudo, mais do que tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Para encerrar, meus irmãos, eu queria ler duas passagens para vocês, que diz assim, em 1 Pedro 5,4, preste bem atenção. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 4. Olha o que Pedro diz. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Sabe quem está falando isso aqui, gente? Sabe quem está falando isso aqui? É o apóstolo Pedro, que foi restaurado pelo seu grande amor. Pedro, a despeito da sua condição, ele entendeu a mensagem que Jesus estava trazendo. Não era ele, não era o que ele tinha ou o que ele podia, mas era a grandiosidade do Supremo Pastor e do amor de Deus. Que o amor de Jesus, ele possa te restaurar, te trazer vida, porque a verdadeira vida nós só encontramos no Supremo Pastor. E Ele está disponível para você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito hoje, falado conosco e com certeza operado maravilhas dentro de nossas vidas e em nosso coração. Quero agradecer a todos que compareceram aqui essa noite, é uma grande alegria novamente ter todos aqui. Quero lembrar que o irmão Francisco nos convida a estarmos juntos ali em cima, né, celebrando esse aniversário dele.
Então todos estão convidados, vamos subir para a gente poder celebrar juntos ali. Amém? Queria convidar aqui o pastor Emerson, já que hoje finalizado, traga a sua pequenininha, para poder estar orando pela gente, finalizando esse momento de adoração ao Senhor. E nos abençoando, em nome de Jesus. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa na sua presença. Pai, obrigado pela sua palavra aqui pregada, que ela possa, Pai, inundar os nossos corações e que possamos meditar, Pai, sobre essa palavra durante essa semana. Pai, eu te agradeço pela vida de cada visitante, de cada irmão que aqui se encontra, Pai. Pai, obrigado pela vida do irmão Francisco, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. E celebrando na sua presença, que maravilha, Pai amado. Ó Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do seu Santo Espírito, possam nos acompanhar até o dia que o Senhor retornar para nos buscar. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.